Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. É sempre com muito nervosismo que a gente grava, mas é sempre muito bom também saber que a gente pode chegar na casa de vocês e conversar um pouquinho. E a gente quer saber o que vocês gostariam de ouvir, quais os temas, se o que a gente está conversando é pertinente ou não na sua rotina, na sua vida. Por isso, comenta, conversa com a gente. O nosso Instagram é o @maternidadinareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br. E o nosso tema hoje é Amigos dos Filhos. Eu acho que quando a gente pensa na criança pequena, no bebê, a gente tem um domínio, um certo controle. A gente que leva, a gente escolhe aonde vai levar, com quem ele vai se encontrar, mas a realidade é que quando eles crescem, eu não consigo nem pensar, me dá até um frio na barriga, de pensar quem serão os amigos do Rafael, como eles serão. E aí na sua casa, você já tem essa experiência? Seus filhos já têm amigos que você não tem controle nenhum? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero chamar o nosso depoimento de mãe, que está muito especial hoje. Acho que até uma dica de especialista. Pode rodar o nosso quadro. Olá, hoje nós vamos falar sobre amizades. Será que as amizades podem influenciar a nossa vida? Será que podem influenciar os nossos processos com relação à tomada de decisão e escolhas? E daí nada mais oportuno do que buscar como referência a palavra de Deus. Eu selecionei aqui 2 versículos que por si só respondem a essas perguntas. O primeiro está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, e diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E o segundo está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Bom, já sabemos que a palavra de Deus é inerrante. E considerando esses 2 versículos, a resposta é: as amizades podem influenciar sim a nossa vida. A amizade por si só deveria ser uma relação de reciprocidade, uma relação voluntária. Nós caminhamos com pessoas que são parecidas com a gente, pessoas que olham para a mesma direção que nós olhamos. Então é importante sim prestar atenção nas relações, nas rodas de conversa, nos lugares onde a gente frequenta, porque sem dúvida nenhuma, a nossa boca fala do que está cheio o coração, e o nosso coração se enche a partir das nossas amizades, a partir das relações que a gente tem, do tipo de pessoa que a gente caminha junto, que a gente traz para dentro da nossa casa. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer que eu tenho que orar por todo mundo, eu tenho que amar todo mundo, mas não é todo mundo que tem que estar na minha mesa. Então que a gente tenha discernimento da parte de Deus para poder selecionar as nossas amizades. Que elas falem mais de nós do que nós mesmos. Obrigada, Edi, muito obrigada. A Edi, ela é casada com o Marcel, é a mãe da Júlia, que já está na faculdade, e do Filipe, que tem 1 aninho. E como é bom a gente ouvir de alguém que trabalha com isso, além de ser mãe, não é mesmo? E já ouviram aquele ditado? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Quando eu era adolescente, eu não acreditava nele. Hoje que eu sou mãe, como esse ditado é verdadeiro. E eu diria que o ditado, ele está espelhado nos versículos bíblicos lá em Provérbios. E é sobre isso que a gente vai conversar. E na nossa roda hoje estamos eu, Bernadette, a Rafa e a Roseli, que eu já agradeço por estar aqui e te peço para se apresentar para a gente. Eu também agradeço muito, é uma honra estar aqui e um privilégio dividir esse momento com vocês. Então, eu sou Roseli, sou professora aposentada. Que legal. E tenho 2 filhos, Daniel, de 39 anos, e a Débora, de 35. Daniel já é casado com a Camila, e a Débora hoje não mora mais com a gente, que ela está em Portugal, ela mora em Portugal.
Ah, que gostoso. E eu imagino que você deve ter vivido essa experiência dos amigos chegando, não é mesmo? E eu acho que a B também, não é, B? Como é que foi lá na sua casa? É verdade. É uma coisa que é um tema que está sempre na pauta dos pais, né? Essa questão dos amigos, dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, o que é uma preocupação também é fascinante. Esse tema de amizade, eu gosto muito disso, né? Porque que seria da minha vida se não fossem os meus amigos, né? Aqueles amigos verdadeiros que estão caminhando com a gente, que choram a nossa dor, que se alegram com as nossas vitórias. Amigo é como diz aquela música, é coisa para se guardar, né? E eu acredito que desde pequenos os filhos têm mesmo que valorizar muito essa questão da amizade verdadeira, né? É lógico que eles têm que ser ensinados, né, a como discernir, né, e até selecionar, mas essa questão de amizade é muito importante desde os primeiros anos de vida, né? E a Bíblia fala sobre amigos, se fala muito, é muito interessante. A Bíblia fala, por exemplo, que há amigo mais chegado do que o irmão. Sim. A Bíblia fala que o amigo ama em todo tempo, mas na angústia ele se torna um irmão para você. Tem também uma passagem legal em Jó 6,14 que fala assim: ao que está aflito, deve o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então o amigo deveria sempre ser esse cara que mostra compaixão, ainda que você erre feio, né? As palavras de Jesus para os discípulos, coisa linda: não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, a amizade sincera é algo que é muito valorizado na Bíblia, é algo que é importante para nós. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos tanto dos nossos amigos. Sim. Eu lembro daquele episódio de Davi e Jonatas, né? Jonatas já tinha morrido e Davi foi lá e resgatou o último membro da família deles. Que lindo, né? Muito lindo. Bom demais. E conta pra gente, Roseli, você que tem mais experiência como professora, conta um pouco pra gente. Então, nós nunca, assim, indicamos amizade para os filhos. A gente tentava também, pelo nosso exemplo de amigo, que eles fossem influenciados. Chegou um período da minha filha, do meu filho, que eles ficavam assim: mamãe, eu vou orar para que Deus me dê amigos como a tia Cláudia, como a tia Leila para você. Olha que legal. Então, e realmente eles têm amigos como nós tivemos hoje. Entendeu? Então não havia uma manipulação. Mas é claro que a gente estava sempre assim, supervisionando quando eram pequenos, até para ensiná-los a ser amigos também. Muito bom. Eu estou começando a entrar nessa fase, né? O meu mais velho está com 9 anos, então até então eu estava naquela fase que a Lise começou a falar que é pequenininho, ainda não, a gente meio que ainda supervisiona mais de perto, é pequeno, não tem tanta influência, mas eu já começo a perceber influências das amizades no comportamento dele, ainda que seja pequeno, mas eu vejo que quando ele fica muito com determinada pessoa, ele volta falando igual, ele volta com umas expressões parecidas com aquele amigo. E eu, lá antes de chegar nessa fase, eu sempre fui aquela que pensei que eu prefiro que os amigos do meu filho venham para cá. Eu continuo achando que é esse o melhor modelo do que ele ir para casa dos outros, mas sendo bem transparente, eu tenho muita preguiça. E é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque por enquanto ainda está dando certo ele ir para casa dos demais amigos, porque eu conheço, são raros os que ele vai, acho que deve ter 2, mas eu conheço muitos pais, está com ele desde que entrou na escola, que tinha 6 meses de idade, enfim. Mas eu acho que é melhor estar perto, porque se eu não estiver na minha casa, como que eu vou conhecer, né? Como que eu vou validar se, puxa, é legal ou não? Porque às vezes tem regras de outras casas que não fazem sentido na minha, né? Para o nosso convívio. Então, se eu não estiver olhando, se eu não estiver muito próxima, eu vou perder essa sensibilidade. Então, é alguma coisa que eu tenho que trabalhar em mim antes de que ele chegue verdadeiramente na adolescência, que quando a gente ou está na casa de alguém, ou tem alguém na nossa casa, que a gente fica ali com aquela casa cheia, né? E a B trouxe umas passagens de provérbios, e eu estou estudando um livro de provérbios agora para uma classe da escola dominical,
E tem N versículos que fala que se você se juntar com sábio, você será sábio. Sim. Agora, se você se junta com insensato, você não vai colher bom fruto, você se tornará mal e, assim, é cilada você se juntar com insensato. E são muitos versículos que, de forma, com expressões distintas, alertam que não se junte com o insensato, né? Então, os nossos filhos precisam, em algum momento, saber quem é o insensato, né, Roseli? É verdade. E não há fórmula. Não há fórmula. Que pena. Deus, não tem fórmula. Nosso padrão é a palavra de Deus. É verdade. Essa é a fórmula, né? A fórmula é essa. E mesmo assim, a gente ainda corre o erro de não atingir o alvo. Sim. Mas fórmula não há. E na sua casa, você que recebia ou como que você fazia? Recebia. Depois me ensina, então. É difícil e é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Você tem que preparar antes, né? Você tem que cuidar, você tem que supervisionar, você tem que preparar uma comida, um lugar para dormir, supervisionar. Dá muito mais trabalho. Até a brincadeira, né? Até a brincadeira, o que vai fazer. Porque não dá para deixar também eles lá, fica à vontade, né? Tem que estar sempre de olho, alerta ali. Principalmente com o filho de outras pessoas, né? A gente fica mais alerta ainda. Então, a sua casa que recebia. Mas você sabe que eu me lembro que minha mãe sempre recebeu muito, meus amigos foram muito na minha casa, mas eu também tinha amigos que eu ia muito e que eu lembro que eu podia chegar e não tinha problema. Né? Aquela casa que já era minha, era como se fosse a minha. Então, assim, eu podia só ligar, tô chegando para a mãe da amiga, mesmo que a amiga não tivesse. E isso é tão rico e é tão bom, né? A gente poder ter essa liberdade, né? Eu tive essa experiência também. Eu sempre ficava mais na casa dos amigos, porque eu morava com os meus avós, eles tinham idade, então era mais fácil eu ficar na casa das minhas amigas para brincar, para estudar, para tudo. Mas eu acho que por causa disso eu quis acolher mais do que entregar aos filhos. Eles raramente ficavam com um com o outro quando necessário, mas a maior parte do tempo era na minha casa. E eles tinham uma desvantagem. Como nós éramos professores, eu e meu marido somos professores, eles eram supervisionados o tempo inteiro, porque eles estudavam na escola que a gente trabalhava. Que vocês trabalhavam. Chegou um período que a menina estudava na minha escola e o menino estudava na escola com o pai. Olha. Entendeu? E quando eles não estavam na escola e eu precisava trabalhar, Sidney levava eles para outra escola. Então eles... Sempre sob uma supervisão. E de tudo, assim, a amizade deles mesmo era o grupo da igreja. O grupo da igreja. Isso é uma coisa que eu sempre prezo, né? Assim, o Rafael, a ideia de ter amigos cristãos e de você saber quais os valores estão sendo passados para aquela criança muda, né? É totalmente diferente do que um amiguinho de escola que você não tem ideia de que valor está sendo pregado ali. De repente, até aquela família cristã. Sim. Mas você não sabe. Sim. Né? E na adolescência, a gente percebe que a gente conversou até sobre isso no programa de adolescência. Se você não assistiu, corre lá e assiste, porque foi muito bom. Na adolescência, eles têm essa sensação de pertencimento, eles precisam pertencer, eles precisam fazer parte do grupo. Então, quem são os amigos dos nossos filhos dita o que eles vão fazer. Se eles vão para uma balada ou se eles vão para o culto, né? Se eles vão para o acampamento ou se eles vão pular carnaval. Ai, gente. É assustador. Frio na barriga pensar em adolescência. Agora, o fato de você receber sempre tem uma vantagem, porque nós acabávamos evangelizando as crianças que não eram cristãs. Eles chegavam, faziam culto, se dormisse lá em casa, fazia culto doméstico com a gente, na hora da refeição orava junto, então eles já sabiam. Tinha uns assim, vai orar primeiro, né? Então eu já sabia que orar e o que precisa. E se ficasse no domingo, ia para a igreja com a gente, se tivesse alguma atividade no sábado, ia todo mundo junto. Não podia, sabia que ia para a nossa casa, mas ia participar das atividades da igreja. Graças a Deus, eles, com o tempo, eles foram testemunhando o amor de Jesus para essa gente e fortalecendo eles. Que bênção, né? Eu tive uma experiência engraçada quando as meninas eram pequenas. Eu também recebia muito e realmente tem que dar trabalho, né? É uma coisa que você tem que se dispor para fazer mesmo. E eu me lembro que um dia eu saí com 5 crianças, 3 minhas e 2 de uma irmã da igreja. E elas ficavam sempre com a gente ali, elas cresceram todas juntas, né? E entrei numa loja e elas começaram a se esconder nos brinquedos, né? Na Rehap, foi muito... E eu me divertia muito com essa história, né?
E aí uma vendedora lá falou para mim assim, nossa, como são lindas suas filhas. A mais parecida com você é essa aqui. E mostrou uma que não era minha filha, era filha da minha amiga. Até hoje a gente dá muita risada disso, né? Mas foi um tempo muito especial. A adolescência realmente é mais desafiador, porque essa coisa de influência que você citou, né? De falar igual o amigo. É mais forte ainda. Isso vem à tona, né? Assim, na adolescência, né? Vem com bastante força. Então, é um período bem desafiador. É um período de descobertas, tanto para os pais como para os filhos, né? Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma metáfora assim muito sábia, que é a da águia, né? A mãe águia, ela constrói o ninho lá em cima, longe dos predadores, né? Ela fica de olho, porque ela não quer que os predadores destruam o ninho, né? Destruam os filhos dela. E ela vai ensinar aqueles meninos, aqueles filhotes, a voarem, né? Muitas vezes eles resistem, eles não querem, eles se esperneiam, mas ela vai e joga praticamente aqueles que não querem, e quando eles estão para morrer ali, ela vai dar aquele voo rasante, resgata e volta, e ensina novamente, porque é muito importante que os nossos filhos aprendam a fazer essa avaliação, né, do insensato que você falou, né, Rafa? Eles têm que aprender a fazer essa avaliação. Nós não vamos estar aqui para fazer essa escolha sempre para eles, né? E é fundamental que eles cultivem boas amizades, né? Isso vai ser vital para a vida deles. Então, essa analogia aí com a águia me chamou muita atenção, e eu ouvi essa analogia justamente quando as meninas eram adolescentes, que era a época que eu mais vi predadores assim na minha vida, né? Sim. Então, eu acho que é uma palavra de esperança para os pais de adolescentes. A fase de adolescência é tumultuada, é desafiadora, mas a gente aprende muito, todo mundo aprende junto, né, na época da adolescência, né? E antes de começar o programa, a Roseli comentou da gente, que o que vale no final é a gente orar e ensinar a palavra, né? E eu vejo que, eu sempre tive essa consciência, que não vem de mim, é do Espírito Santo mesmo, que eu tenho que construir isso lá atrás, né? Porque eu vejo que se eu não conseguir agora, enquanto eles são pequenos, eu falar quem é o insensato, quem é o sábio, quando chegar na adolescência ele não vai saber, né? Aí o meu mais velho começou a descer, brincar no prédio, e eu nunca tive contato assim com menino, né? Quando eu era menor, assim, muito menos, eu nem morava em prédio, então nem sei. Aí você desce, aqueles meninos falando palavrão e tal, eu horrorizada contando pro Diego, meu marido, ele falou assim, mas menino de prédio é assim mesmo, eu chocada, vontade de deixar o menino numa bolha, conviver só com gente cristã, não que sejam melhores, mas pelo menos o essencial ali tá garantido, né? E aí eu fui explicando tudo pra ele, falei, se tiverem essas pessoas, você não desce. Aí outro dia ele interfonou, falou, mamãe, vou ficar mais um pouco aqui jogando, tudo bem? Tudo bem, Davi, quem tá aí? Aí ele, são aqueles que falam um pouco palavrão, mas é pessoal normal, é o que tem uns que são agressivos e tal, e tipo, fala palavrão, mas tá ok aqui a brincadeira. Então você vê que ele já vê que tem um negócio aqui que é meio diferente do que a gente pratica, né? Então, eu acho que quando a gente chegar lá na adolescência, que é aquela fase que a gente, né, cheio de achar que sabe, né, começa, acho que é o momento que a gente viu no programa de adolescência, né, que a gente começa a questionar, a criticar alguma coisa meio que sem saber, e aí os amigos têm muito essa influência, né? Mas a B falando dessa época, eu tenho algumas amigas da adolescência que são muito minhas amigas até agora. É esse de você chegar na casa e se a sua amiga estiver dormindo, você fica conversando com a mãe dela ali por horas, né? Uma extensão da sua própria casa. Vai para dormir um dia, quando você vê, você passou o feriado inteiro, você está 4 dias, já acabou a roupa limpa, você já está pegando a roupa da amiga. Então, eu tenho essas amigas até hoje, mas eu lembro que às vezes em que os meus pais, meu pai principalmente, opinava contra, o adolescente ele parte para o confronto com os pais, né? Parte para o confronto que às vezes são coisas que você nem acredita tanto. Eu sempre fui magrelinha, na época da adolescência eu não era convertida ainda, eu sempre fui magrela,
Mas eu nunca gostei de usar short muito curto ou muita exibição do corpo, e adolescente meio que curte, né, um pouco essa vibe aí. Ainda mais no Rio. Ainda mais no Rio, exatamente. O clima ajuda a gente a usar pouca roupa. E eu nunca usava muito, e um dia eu saí com uma roupa muito pequena e meu pai falou assim, você não acha que está muito curto o seu short? No fundo eu até achava, mas aquilo me ofendeu de uma tal forma e eu parti para o confronto, né? E aí, como que a gente faz, Roseli, nessa parte do confronto, né? A gente nesse papel do pai ali. E às vezes nem é tão mal a influência, né? Não é aquela... É que são pequenas coisas que vão saindo um pouco da rota, né? Sim. Assim, eu acho que o diálogo é o principal de tudo. É o principal de tudo. E quando os filhos entraram na adolescência, eu comecei a fazer parte de um ministério chamado Déboras. E Mães de Joelho e Filhos de Pé. Eu acho que ali eu comecei a orar tão intensamente por eles. Por eles e por mim também. Sim. Porque eu precisava que Deus me desse sabedoria. Nós morávamos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e meus filhos frequentavam escola de Zona Sul. Então, isso aí que você falou era a coisa mais normal. Era a minha realidade. Então, a gente ia assim, olha, você é templo do Espírito Santo, entendeu? Vamos se cuidar, não sei o quê. Olha, acontece isso, a mulher é assediada, mas se você vai assim, você provoca, entendeu? Então, e a minha filha gostava de usar biquíni, brincos, se pintar, e tudo. Ela é até hoje, assim, bem despojada, né? Então, foi um tempo, assim, bastante difícil, mas eu acho que partir para o confronto é a pior coisa. Sempre eu questionava, perguntava, às vezes chegava uma coleguinha com uma roupa e falava assim, nossa, o que você acha, Débora? Como é que você se posiciona, né? Aí ela, mãe, tá demais, né? Então, eles mesmos vão se conscientizando e ficam até constrangidos no final, né? Porque também eles não viam nas nossas relações de amizade alguns tipos de comportamento que já começa a se reproduzir na adolescência. Então, eu acho que os filhos, eles se inspiram muito no pai e na mãe. Então, você vai começar a ver ao longo da sua vida que você é um exemplo para eles, né? Então, a maior lembrança que a minha filha diz que tem de mim, eu orando com ela, orando por ela. Então, que lindo. Porque foi o que marcou. Desde a adolescência, ela fala para todo mundo. Nossa, minha mãe orava tanto na minha adolescência, eu dei muito trabalho para mim. E deu mesmo. Com tudo isso, a gente não está isento de ser surpreendido com algumas coisas. Mas eu acho que o que fica no final é aquele exemplo, né, que ela fala, minha mãe orava muito, minha mãe ora muito. Entendeu? Então, é o testemunho da gente. E com os nossos amigos também. Ela fala assim, mãe, ora pela minha amiga, não sei o que lá, tá bom. Mas ela fala assim, nossa, você ora pela tia todo dia, né? Então... Mas né? É lindo de ver isso, o quanto os nossos filhos aprendem com a gente, apesar de ser assustador. É assustador. Né? Assustador. Não tem fórmula, mas o testemunho é muito importante. E o tempo de oração investido ali. É mãe de joelho mesmo. Eu acho que quando você fala de testemunho também, o testemunho do nosso amor pelos nossos amigos, né? Sim. E dos nossos amigos por nós. Isso vai deixando um legado tão bacana, né? Porque a amizade é isso, né? Um amigo mesmo, né? Que Deus quer que nós sejamos, é realmente isso. Então, esse exemplo também passa muito por isso, a maneira como eu trato meu amigo, Sim. a maneira como eu falo do meu amigo, o sigilo também em relação a coisas que os meus amigos compartilham comigo, né? Como é que se eu trago isso para casa e fico expondo ali, o respeito, né? O amor, a disponibilidade de ajudar, né? Quantas vezes o amigo, ele chega na hora que você está mais precisando, né? E parece que tem essa sintonia, Sim. e ele já até sente que você está precisando e ele chega na hora certa, né? Então, é aquele negócio que a Bíblia diz, né? Tem amigo que é muito mais chegado que um irmão, né? Ele se torna um irmão pra gente. E quanto mais a gente
Quanto mais não, né? Conforme a gente vai ensinando e orando para que os nossos filhos andem nos caminhos, eles vão fazendo... Isso vai influenciando as escolhas deles, as decisões, né? Enfim, é esse o objetivo final. Que as escolhas deles sejam influenciadas pela palavra. E isso vai se refletir na amizade, né? Sim. Tanto em que amigos eles vão escolher ou avaliar, tanto como um ponto que a B falou, que a forma como eles vão ser, como eles serão como amigos, né? E eu vejo, conversando já com meu marido, que esse é um tema de amizade que está meio em pauta lá em casa, que meu marido até comentou, tipo, eu queria mais que ele fosse o influenciador do que o influenciado, né? Não que, enfim, estamos entre amigos aqui, não somos melhores, mas do ponto de vista de sal e luz ali no mundo de trevas, verdade, né? E aí como a gente faz com que isso aconteça, né? Como é que a gente permite, influencie, intencionalmente viabilize isso? Ele vendo você fazer. Ele vendo você fazer. Eu me lembro que eu tenho uma grande amiga no Rio que eu estava com 2 filhos pequenos, ela estava recém-casada e eu fiz uma cirurgia de emergência. Essa minha amiga, ela me levou para... E minha mãe operada também. Ela me levou para a casa dela, me botou na cama dela, ela com 4 meses de casada. Olha e cuidou de mim até eu me sentir recuperada, de mim e dos meus filhos. Pequenos ainda. Pequenos. Era bem pequenininho mesmo, 6 e 1 aninho, 2. E depois, quando ela foi ter bebê, eu tive a oportunidade, o privilégio de dar um suporte para ela também. Ela estava com descolamento de placenta e o marido dela é pastor. Eu falei assim, não, você não vai ficar sozinha em casa, era retiro de carnaval, você não vai ficar sozinha em casa. Meu marido foi lá, pegou, ela levou, aí ela ficou na minha cama, foi um privilégio. Então, meus filhos têm isso guardado, de ver a gente trocar, entendeu? De chorar junto, entendeu? Dela ligar para mim. As outras amigas também, tem uma amiga de oração que ela liga, ela chora junto, a gente troca as nossas experiências, levar o fardo. Então, isso fica muito no coraçãozinho deles, fica. E a gente pede a Deus realmente, como a minha filha pedia, né, que eles encontrem amigos como a gente fez amigos, né? Agora, eles têm consciência que as melhores amizades são os da fé. As da igreja. É porque eles percebem que é irmão, né? É realmente irmão, né? A Bíblia... E a gente está falando que o amigo chora junto, o amigo está sempre junto. Mas eu acho que assim, o real amigo não só chora, porque é tão fácil chorar. O real amigo se alegra, né? Verdade. Ele celebra suas conquistas, mesmo quando ele está na dor, né? Porque quantas vezes a gente não está na dor e o nosso amigo está lá. E quando você é amigo de verdade, quando você olha para ele com amor, você consegue celebrar mesmo que você ainda não tenha recebido aquela conquista. E isso é demais. E antes da gente continuar nosso papo, o que será que a Bíblia diz sobre os amigos de verdade? Pode rodar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Oi, gente, tudo bem? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre amizade. E para a gente começar, eu convido você a ler comigo o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Como é importante que os nossos filhos tenham amigos, irmãos da caminhada com Cristo. Os nossos filhos, com esses amigos, poderão construir projetos, trabalhos juntos, e esse trabalho vai ter mais sucesso, por não ser um trabalho só. Além disso, e principalmente, esses amigos vão estar ali na caminhada, ajudando, levantando os nossos filhos, quando eles estiverem ali tropeçando, pecando, se desviando do caminho de Cristo. O bom amigo, o irmão, vai apoiar, vai levantar, vai ajudar os nossos filhos. Mas é também importante que os nossos filhos sejam
esse amigo. Exerçam esse papel de amigo, de irmão na caminhada, também ajudando e suportando os amigos que Deus tem colocado em suas vidas. Porque o contrário também é verdadeiro. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se os nossos filhos têm se envolvido, têm caminhado com amigos, com maus costumes, com más conversações, existe o risco dos nossos filhos sim serem influenciados e aí os nossos filhos vão se afastar dos bons costumes. Dessa forma, é muito importante que a gente como mães fique atenta às influências das amizades dos nossos filhos. Os nossos filhos têm se envolvido com amigos que os têm ajudado na caminhada, que os têm levantado, que os têm apoiado a seguir no caminho de Cristo? Ou os amigos dos nossos filhos têm influenciado os nossos filhos com más conversações, maus costumes? E os nossos filhos? Que tipo de amigo têm sido os nossos filhos com os amigos deles? A gente também, como mães, precisa aconselhar os nossos filhos a serem esses bons amigos, lá que Eclesiastes fala. Que nós, como mães, possamos ser então intercessoras, que a gente possa orar pelos nossos filhos, pelos amigos dos nossos filhos, para que eles tenham amizades que ajudem eles na caminhada com Cristo e que eles sejam também esses amigos. Que Deus nos sustente, nos dê sabedoria e que Deus abençoe as amizades dos nossos filhos a cada dia dessa caminhada com Cristo. Até a próxima! Uau! A Bíblia, como sempre, é sábia e a gente podia parar o programa aqui, na verdade, a gente já recebeu tudo. Mas, na grande maioria das vezes, a nossa preocupação está naquela má companhia, né? Como identificar que aquele amigo é uma má companhia? Será que é só por um comportamento? Será que é pela maneira como o nosso filho está chegando em casa? Que horas que a gente tem que abrir o olho para reconhecer isso? E eu acho que a Roseli pode falar um pouco para a gente, porque ela trabalhou em escola, ela consegue reconhecer bem as más companhias, não é mesmo? Não, a vantagem era essa. Eu trabalhava com adolescentes. E se batia o olho e via o adolescente, a forma dele se comportar em sala de aula, tudo isso. Então, quando isso começa a chegar em casa, a gente fala, opa, tem alguém por trás. Sim. Tem alguém por trás. Então, não existe fórmula, gente, eu vou falar para vocês. O segredo é acolher, orar e confiar em Deus. Não existe fórmula. Assim, claro, quanto mais você confia em Deus, quanto mais você ora, você vai desenvolvendo uma percepção. E eu acho assim que o próprio Espírito Santo vai te conduzindo e vai mostrando. Sim. Entendeu? Mas não existe fórmula. O segredo é esse, acolher, orar e confiar em Deus, que o Espírito Santo vai fazendo. É bem isso mesmo, né? Eu acho que até na nossa família, né? Eu oro muito para Deus, na nossa casa, para que Deus leve aqueles amigos que querem destruir o nosso relacionamento. Sim, sim. Né? Leve embora, porque às vezes você está ali envolvido, você não enxerga. Verdade. Né? Verdade. Que aquela pessoa está te afastando de Deus, está te afastando do que é prioridade, né? E imagina para as crianças que estão sendo formadas. E aqui, gente, estou falando crianças, mas os adolescentes são crianças também. Na nossa visão, eu vejo que minha mãe me considera uma criança ainda, então é todo mundo criança. Quando é filho. Né? Olha, mas até adulto, você tem essa preocupação. Quando os filhos saem de casa e eles já estão numa vida profissional, a nossa oração é sempre essa, meu Deus, dê amigos fiéis, amigos cristãos, boa companhia. E eu sempre pergunto aos meus filhos, está te aproximando de Deus ou está te afastando de Deus? Entendeu? Eu acho que é muito por aí. Se o amigo está aproximando de Deus, ok.
Então, e hoje meu filho é sócio de um rapaz cristão, Que bem. que ele ainda dá suporte para o meu filho. Olha só, que coisa boa. Porque agora na pandemia, né, e os dois oram juntos na empresa, os dois acabam testemunhando, eles têm uma estratégia lá de vida devocional dentro da empresa. legal. Não, isso é uma bênção. Muito legal. E eu digo para o sócio dele, eu falo assim, olha, Bruno, você é resposta de oração nossa. Porque anteriormente ele quis fazer sociedade com um rapaz que queria lesar ele. Então Deus livrou ele. Entendeu? Quando eu falei assim, meu filho, esse rapaz vai te passar para trás. Porque ele queria que ele fizesse um empréstimo no nome dele, porque o rapaz estava com o nome sujo. Tá. E meu filho tinha o nome só dele. cara de rolo, né? Aí eu falei assim, meu filho, olha só, esse rapaz está... Não, mãe, eu falei, Deus vai te mostrar isso. Nossa. Mostrou. E hoje, esse rapaz é um cara íntegro, honesto, que ama o Senhor. Então, quer dizer, é uma bênção na vida do meu filho. Uma bênção. Acho legal essa técnica também de fazer perguntas para o filho. Eu não estou afirmando que a pessoa é isso ou aquilo, mas eu te pergunto, essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Eu te pergunto, o que você acha dessa roupa que, que você falou, né? Porque você vai levando a pessoa a pensar, né? A refletir e chegar à conclusão, né? E elas não se sentem intimidadas, né? Sim. Porque, na verdade, a palavra final foi deles. Exato. Eles que concluíram, né? Eu posso ir a tal lugar, já jovem? Eu falo assim, você acha que lá é um lugar legal para você? Eu não iria lá. Eu não iria lá. Tinha muito no período de baile de carnaval. Aí eu falei assim, onde você prefere estar? Com um grupo da igreja, orando? Ou num clube que você... O que você vai fazer lá? Aquele ambiente para você? Ah, mas todo mundo vai. Eu falei, mas você é todo mundo? Não é todo mundo, entendeu? E você acha que aquilo vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Eu acho que vai me afastar. Então, é lugar para você? Não. Onde você quer ficar? Que mesa que você quer sentar? Entendeu? Que te alimenta ou que tira de você? Tira a tua comida? Vamos anotando, Liz. Exatamente. Pessoal, anotem aí também. Anotando as dicas aqui da Roseli. Ai, gente, não é fórmula. Mas isso que você falou de ter amigo cristão, né? Eu fui convertida, eu já era adulta, então eu tenho amigas, muito amigas, que não são cristãs hoje, confidentes e tal, mas chega em determinado momento de um problema que eu tenho que conversar, não dá para conversar com elas. Porque eu converso, desabafo, mas os conselhos eu vou até a página 2, porque a partir dali já não faz mais muito sentido, ou ela não entende o meu conflito, tem coisas que não dá para compartilhar, porque não vai fazer sentido aquele conflito, aquele problema, né? Então, é muito realmente importante a gente comungar da mesma... Ter amigos que comunguem ali da mesma fé, né? Porque aí você vai sentir as mesmas dores, viver conflitos parecidos, você vai falar ali a mesma língua, né? Mas, com o tempo, esses amigos que não são cristãos, eles também vão ter em você uma grande amizade. Sim, que eles confiam, ligam para você, para você orar. Você é o pai está doente, sensato, a mãe está doente, qualquer coisa, eles vão ouvir você. É verdade. E aí é a sua grande oportunidade de testemunhar mais uma vez a fé. É sempre o canal ali. Verdade. Tem uma colega que a mãe faleceu agora, ela falou, Roseli, eu não entendo nada, mas eu sei que você entende tudo. Fala para mim, a minha mãe... O que vai acontecer com ela? Ai, que difícil. Mas difícil, mas foi uma grande chance que eu tive naquela hora de poder apresentar o amor de Jesus por ela. Sim. Né? Dizer, olha, não fica focado em quem foi. Você tem que pensar em você. Para onde você vai? É sempre uma porta para a gente falar era uma do Evangelho. Oportunidade. É verdade. É verdade. E sabe que a gente está aqui falando e a Rafa trouxe a questão do momento, né? Que às vezes tem coisas que você não consegue falar com aquele amigo. E eu queria lembrar até uma outra coisa que eu vivi, apesar de ser cristã e tudo mais. Uma amiga minha, eu não era casada, ela já estava casada e ela veio pedir conselho para mim. Ela estava com um problema sério com o marido. Eu não era casada. Eu não tinha entendimento do que era o casamento. Eu não soube dar o conselho certo para ela. Não que eu tenha falado, olha, se divorcia, nada disso. Mas a gente também precisa de ter amigos que vivam a mesma fase que a gente ou que estão além da gente. Né? Especialmente na criação de filhos, que é o que a gente está falando aqui. Ter mulheres que já
passaram por aquela fase que você pode olhar e ela vai falar assim, calma, passa, ou te dar um conselho como a Roseli tem dado pra gente, faça perguntas, né? Coloque, traga, porque é muito importante muito valioso. a gente ter alguém que já viveu aquilo na fé. Sim. Né? Na mesma fé que a gente, para a gente poder se abrir e colocar e trazer, né? E a gente já está falando de mulheres mais velhas, né? No sentido de experiência, não de idade. Porque... Idade também. Idade também, mas o que eu quero dizer assim, de experiência, porque às vezes eu tenho amigas mais novas e que são casadas há mais tempo, ou que têm filhos mais velhos. Mas eu queria chamar o nosso quadro, aquele quadro que é super gostoso da gente ouvir, o Alô Vovó, para a gente trocar um pouquinho mais de experiência. Pode rodar o quadro. Oi meninas, que assunto importante, né? Os amigos dos filhos, principalmente hoje, né? Que nas redes sociais o significado de ter um amigo ou de ser um amigo é tão raso, né? É tão destituído de companheirismo. Quando os nossos filhos são crianças, nós mesmos escolhemos as amizades deles, né? Por proximidade, por facilidade, mas mesmo assim, os amiguinhos da infância são muito importantes para a socialização deles. Mas na adolescência, essa escolha será feita por eles. Eles vão viver uma fase de sair um pouco do círculo da família para fazer parte, para pertencer a uma turma. E nesse momento, quem faz as escolhas são os nossos filhos. E os nossos filhos terão amigos crentes e amigos não crentes. E esses dois tipos de amizade podem influenciá-lo. Como diz Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, como que a gente, como mãe, pode criá-los, né? Gente, sempre dependendo da graça do Senhor. E criar os nossos filhos com a identidade deles em Cristo. A gente precisa ensiná-los a entender quem eles são em Cristo. Amizade é um dom de Deus. Amizade Deus nos criou seres relacionais. Nós precisamos formar vínculos. Salmo 119:63 diz assim: sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Amizade envolve reciprocidade. Então, os nossos filhos precisam aprender a escolher amigos que os ajudem a viver aquilo que eles entenderam que é correto viver. Viver os sonhos, as convicções deles e principalmente a fé deles. Então, como ajudar nossos filhos a saberem fazer essa escolha? Parece simples, gente, e se você depender da graça de Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a serem bons amigos cristãos. Se eles aprenderem com a importância do outro, se eles entenderem que o outro precisa ser amado, respeitado, eles vão saber escolher um bom amigo para eles mesmos. Um beijo. E termine essa conversa aí, que eu estou interessadíssima no final desse programa. Tchau, pessoal! É bem isso mesmo. E eu acho que as três pessoas que participaram com a gente hoje, a Elza, a Edi e a Raquel, nos nossos quadros, trouxeram um ponto que a gente acabou não falando aqui, né? Quem é o nosso filho quando ele é o amigo? Né? A Rafa falou um pouquinho, eu gostaria que o meu filho fosse o influenciador, não que ele fosse influenciado, né? E eu tenho uma situação que aconteceu lá em casa, o Rafa ainda é muito pequeno, mas todos os dias à noite eu sento com ele, a gente ora, e eu sempre falo assim, você quer orar por quem? O que está acontecendo, né? Eu tento fazer ele entender que ele pode levar tudo para Deus, independente do que seja. E teve um dia que ele trouxe para mim e falou assim, mamãe, eu queria que Deus tirasse, ele não falou com essas palavras, mas um amiguinho tal da minha vida. E ele não falou assim, eu me choquei.
na hora que ele falou, falou assim, como assim? Eu falei, não, não é assim, filho. A gente não pede para Deus tirar. A gente pede para Deus te usar para que Ele conheça Jesus através da sua vida, né? Então é isso, né? Quem o nosso filho é? O que simplesmente quer mandar embora, ou o que está ensinando as coisas erradas, ou o que está influenciando, não é mesmo? A Roseli trouxe para a gente tantas coisas, mas eu acho que a gente pode aqui, cada uma, falar de alguma maneira como trazer isso para dentro de casa. Roseli, começa você. Então, lá em casa era assim, para a menina, meu marido falava, trate os seus amigos como você trata seu irmão. Uau. Seu irmão. Lembra que você tem irmão e tem o papai. Então, você trata ele com respeito, trate também. E para o menino, trate os seus amigos e amigas como você trata a sua mãe e sua irmã. E meus filhos sempre foram muito amigos, até hoje. A minha filha liga, discute com ele, não sei o quê, brigam, daqui a pouco se reconciliam, oram juntos e tal, mas eles levavam isso de orientação e de lema. E realmente os amigos se sentiam acolhidos por eles como irmãos. Uau, que bom. Você, Rafa? Eu tô naquela linha que eu comentei, né, dele mais influenciado que ser influenciado. Mas eu também tenho uma linha tênue ali também, porque o meu mais velho, ele é bom, assim, sabe? Aquele que tá mais pro ingênuo do que para outra coisa. Então, eu sempre fico achando que ele é uma linha tênue entre o bobo e o bom. Sim. E aí, sempre que acontece algum lance, eu falo, você achou legal? Mas você achou legal essa brincadeira? Ele, não, foi, então por que você não se posiciona na hora? Fala, tipo, cara, nada a ver essa brincadeira, ou não gostei, nada a ver você falar isso, você não precisa nada, você só fala que não gostou. Então, eu tenho levado para ele e para a menina também, porque a menina eu não preciso motivar para se posicionar, que ela já se posiciona facilmente. Mas mais de se posicionar naquilo que desagrada, dentro daquilo que a gente entende como certo, né? De falar, não gostei, não foi legal. E eu também tenho o hábito de, quando eu faço a reunião com as professoras da escola, perguntar como é a relação dele com os amigos. Sim. Então, eu pergunto se ele respeita os amigos, se ele respeita a liderança da escola, porque as notas eu sei, porque chega, né? Mas o lá no comportamental. Então, eu sempre pergunto como ele se relaciona com os amigos. E dessa vez eu perguntei para ela, eu falei, mas você acha que ele é o bobo que é levado ou não? Aí ela falou assim, não. Ele tem um perfil que leva, que líder, mas ele é o legal, assim, o legal no sentido de não pacificador. Ele é mais do pacificador, e ela usou, eu vi que o olhar dela tinha um olhar de professora, de que você já conhece ali os perfis de quem é o que é o bagunceirinho, mas ok, mas é o bagunceirinho que é melhor você ficar atento, porque aqui pode dar um problema maior. Então eu vou nesse de se posicione e também para influenciar positivamente, né? O adolescente, ele tem uma necessidade de ser aceito pelo grupo. Sim. E é importante a gente mostrar quem é o grupo que eles estão querendo ser aceito. O que vale a pena realmente? Qual o grupo que você quer investir para a sua vida? Então, porque é uma necessidade do adolescente. Sim. Para eles, eu via por alguns alunos que eles sofriam porque o grupo não aceitava eles. É duro. Gente, alunos maravilhosos, entendeu? Mas sofriam com aquilo. E eu chegava perto e falava assim, é esse grupo que você quer levar para você? Então... olha só. Agora a Rafa estava falando esse negócio, né, daquela pessoa, do carinha que é pacificador, que é o do bem, né? Poxa, o mundo precisa tanto dessas pessoas que são do bem, né? Eu acho que não tem coisa que me traz maior orgulho de ver, maior gratidão, assim, de ver nas minhas filhas aqueles momentos em que elas se doam, em que elas se esvaziam, sabe? Não tem título de universidade que paga um negócio desse, não tem currículo, sabe? Para mim, me traz muito mais orgulho do que qualquer conquista na área acadêmica que elas fizeram, ou profissional, de ver elas se doarem, se anularem até, sabe? E se doarem em função do outro. Às vezes até você olha assim e fala, que pessoa parece
ela é meio boba, assim como você falou, né? Mas não, eu acho que ali é o momento de maior sabedoria que existe, né? É o momento que você esquece de você e lembra do outro. Esse é um momento de sabedoria, né? E é isso que é aí que nasce o amigo, né? O amigo é aí, que você não precisa de para ter um amigo, o critério para ser seu amigo não é os títulos que elas conquistaram, não é os idiomas que elas falam, não é quanto ganha, não é quanto está lá no contra-cheque. O negócio é eu posso confiar nessa pessoa está aqui para me ajudar, essa pessoa se doaria por mim, né? Que é o meu bem, né? Ela faria o que por mim, até onde ela caminharia comigo, né? É verdade. Até que ponto eu posso contar? E a coisa mais... Uma vez eu até comentei isso com uma amiga da igreja, que ela fez uma escala lá para ajudar ela aí no tratamento médico dela. E ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, olha, tal dia é o meu marido, tal dia é minha irmã, tal dia é você. Gente, aquilo me deu uma coisa, me encheu de uma satisfação. Eu fui colocada no status de irmã, sabe? Para você pedir essas coisas, para você fazer uma escala dessa e colocar, é muita honra. É verdade. Né? Então, eu acho que não tem maior alegria quando eu vejo e eu falo isso para as minhas filhas. Que legal, você fez isso por tal pessoa, sabe? É a graça de Deus através de você que alcançou aquela pessoa para ajudá-la, para dar, para emprestar, para caminhar junto, né, para fazer o que for, mas assim, eu acho que não tem maior alegria para um pai, para uma mãe, cristãos, de ver os seus filhos se doando, imitando Jesus, né? Pelo próximo, e vai tão contra o que o mundo prega, né? Sim. O mundo prega que você tem que fazer o que é bom para você, né? Se tá bom para você, tá ótimo. Não pensa no outro não, né? Respeita o outro, mas não pensa no outro. E é tão triste isso, né? É tão triste o que está acontecendo, essa realidade, e especialmente entre nós, mulheres e mães, né? A gente vê o que a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Sim. Nós estamos criando uma geração que vai ser formada através do nosso exemplo. Verdade. Né? Nós falamos aqui tanto isso, né? O nosso exemplo fala com eles, é o nosso exemplo que eles vão... Não é aquele, na maternidade, né? Na paternidade, não é faço o que eu falo, é faço o que eu faço. É isso. Né? Verdade, Porque a gente fala, mas eles vão fazer aquilo que eles viram a gente fazer. Né? E Jesus, ele veio aqui para ser esse exemplo. Né? A gente estava conversando sobre isso no começo do programa. Sim. Que o nosso exemplo de amigo tem que ser Cristo. Né? Ele foi um amigo presente, ele foi um amigo que se doou, ele foi um amigo manso, ele foi um amigo que entendia e sabia. É lógico que a gente estava falando dele ser Deus, né? Então ele, além do dia a dia ali, ele conhecia o coração. Nós não conhecemos o coração daquele amigo, mas a gente pode, através da graça de Cristo, ser usado por ele para levar o amor verdadeiro para o coração dos nossos amigos, né? E a gente está chegando bem no finalzinho e eu queria pedir para a Roseli deixar uma palavra final para a gente. Olha, essa preocupação com a amizade não acaba. Não é só na adolescência, não é só na infância. Mesmo quando os filhos se vão, a gente continua preocupado com isso. Quem está cercando meus filhos? Quem que está próximo a eles? Quem ele está influenciando, quem está influenciando a vida deles. Isso não acaba. É bem isso mesmo, não é, gente? A gente já está lá em casa, assim, igual a Jó, né? Vamos orar, porque a gente não sabe o que os filhos... Filhos casados, trabalho dobrado, não é isso? Minha mãe sempre traz esse ditado lá em casa. Então a gente está só no começo, quem não tem filho casado ainda. E a gente falou tanto sobre amizade, a gente falou tanto sobre o dia a dia e de como ser amigo. E o nosso desejo aqui com o nosso programa é que você consiga ser amigo, leal dos seus filhos também. Né? É tão fácil a gente não olhar para o coração do nosso filho como a gente olha às vezes para o nosso amigo. Não é verdade? Às vezes a gente olha para o nosso amigo e acha super legal quando o nosso filho fala, nossa, de novo isso,
Então, seja amigo do seu filho. Eu sei que nós somos a autoridade e nós devemos ser autoridade na vida dos nossos filhos. Mas Jesus, a maior autoridade que veio aqui na terra, foi nosso amigo. Amém. Sigamos o exemplo dele, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. E é isso que Deus traz para a gente todos os dias. Um super beijo e até o próximo programa, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.